Bom dia, sexto ano, tudo bem? Então, estamos hoje na terça-feira, né? Nossa aulinha 10, tá? De língua portuguesa, página 23. Então, só relembrando, tá? Que eu aguardo até sexta-feira a tarefinha da aula 9, tá? Que é vocês escreverem o depoimento pessoal de vocês, certo? Que estão ali as orientações na página 22, tá? E também a tirinha de vocês, tá? Então, até sexta-feira, a prof estará recebendo essas duas tarefas de vocês, que são referentes à aula 9, tá bom? Hoje, então, na aula 10, estaremos fazendo aqui o Organize Suas Ideias, tá? E a hora de estudo. Ok? Então, vamos lá. Deixa a prof marcar aqui, que é a nossa aula 10, dia 9/6. Aqui no Organize Suas Ideias, é como se fosse um resuminho do que a gente trabalhou aqui na unidade, tá? Então, completem lá comigo, ó. Questão 1. Identifique os elementos que compõem o sintagma nominal. Então, o sintagma nominal, ele tem o núcleo do sintagma nominal e determinantes, certo? Então, núcleo do sintagma nominal e determinantes. Então, o sintagma nominal é composto por isso, certo? Então, se eu tenho uma frase assim, olha só. Os meninos estudam bastante, certo? Então, quem estuda bastante? Os meninos, certo? Então, essa parte aqui é o meu sujeito, ou seja, é quem está realizando a ação de estudar, certo? Esse sujeito a gente chama de sintagma nominal. E do que ele é composto? Ó? O núcleo do sintagma nominal e o determinante, certo? Então, aqui a gente tem o núcleo e aqui a gente tem um determinante, né? Que esse determinante, ele pode ser um artigo, ele pode ser um numeral, ele pode ser um pronome, certo? Como a gente viu antes lá, certo? E o que é esse restante da frase aqui, ó? Esse restante da frase aqui é o predicado. E esse predicado a gente também chama de sintagma verbal. Por quê? Porque ele é composto por um verbo, certo? Então, aqui agora a gente está mais preocupado com o sintagma nominal, tá bom? Questão 2. Adjetivos, artigos e numerais podem ser determinantes que acompanham o núcleo do sintagma nominal. Relacione cada classe gramatical com sua função. Então, o que é um adjetivo, gente? Ele expressa qualidade ou característica dos seres. Então, número 1, adjetivo expressa qualidades ou características dos seres. Número 2, artigo. Acompanha o substantivo especificando-o ou generalizando-o. Essa é a função do artigo. 3, numeral. Indica principalmente quantidade ou posição em uma sequência, certo? Então, esse é o numeral. Ele indica quantidade ou posição, né? Se é primeiro, segundo, terceiro. Então, ficando 3, 2, 1, ok? 3. Preencha as lacunas da frase com as palavras do quadro. Então, nós temos ali as palavrinhas número, sofrem, adjetivos e gênero. Então, vamos lá. Substantivos, artigos, adjetivos. Então, essa palavrinha que está faltando aí, adjetivos e numerais, são classes gramaticais variáveis, ou seja, sofrem,
flexão de gênero e número, certo? Então, o substantivo, ele pode ser feminino ou masculino, pode estar no singular ou no plural. Os artigos, o, a, os, as, né? Então, pode ser feminino, masculino, singular e plural. Adjetivos da mesma forma, né? Pode estar no feminino para concordar, no masculino também. E singular e plural, né? Então, é isso. Hora de estudo. Leia este poema de Manuel de Barros e responda as questões de 1 a 5. Então, nós temos lá, uma didática da invenção. O rio que fazia uma volta atrás da nossa casa era a imagem de um vidro mole que fazia uma volta atrás da casa. Passou um homem depois e disse: essa volta que o rio faz por trás de sua casa se chama enseada. Não era mais a imagem de uma cobra de vidro que fazia uma volta atrás da casa. Era uma enseada. Acho que o nome empobreceu a imagem. Então, vamos ver as questões aqui. Então, esse é um poema de Manuel de Barros. Que imagem o eu lírico tinha da volta do rio que avistava atrás da sua casa? Que imagem que ele via? Para o eu lírico, para aquele eu poético, né? Ele via, o rio era como um vidro mole, uma cobra de vidro, né? Então, o eu lírico, ele via aquele rio dessa forma. Era um vidro mole, né? Uma cobra de vidro, certo? Questão 2. Em um momento, essa imagem se desfaz. Por que isso ocorre? Bom, por quê? Porque quando ele passa a conhecer o nome enseada, então, quando ele passa a conhecer o nome enseada, vocês podem pôr entre aspas, enseada, faz com que o eu lírico não mais imagine a cobra de vidro, certo? Então, ali no eu lírico existe a imaginação. Quando ele olha pela janela e vê o rio passando, né? Tem o movimento do rio, ele imaginava uma cobra de vidro, né? Ele imaginava um vidro mole, certo? Na imaginação do eu lírico. Só que alguém chega e fala para ele: olha, o nome que a gente dá àquele pedaço de rio que passa ali é enseada. E aí a imaginação dele, né, se desfaz. Questão 3. No primeiro verso do poema, sublinhe o artigo masculino e define masculino definido e circule o substantivo que o acompanha. Então, a gente vai voltar lá no texto, no primeiro versinho. Qual que é o verso? É a primeira linha. Então, quando a gente fala assim, procure no terceiro verso. O terceiro verso do poema é a terceira linha do poema. Como ele está falando no primeiro verso, significa que é a primeira linha do poema. A gente tem que ir lá sublinhar o artigo masculino, feminino e circular o substantivo que ele acompanha. Então, vamos lá. Na primeira linha desse poema, nós temos quem como artigo definido, o, tá? E o que substantivo que ele acompanha? Rio. Então, o vocês vão sublinhar e rio vocês vão circular, tá certo? Agora, explique o uso desse artigo. Por que eu usei o antes da palavra rio? Por quê? Tive que interromper um pouquinho aqui. Então, continuando, explique então o uso desse artigo definido. Foi empregado o artigo definido porque se trata da palavra rio
que é um substantivo masculino, aquele que fazia a volta atrás da casa. Então, eu estou especificando este substantivo. Então, vou falar de novo, mas vocês podem pausar, certo? E pegar a resposta de novo. Ó. Foi empregado o artigo definido, porque se trata do substantivo rio, aquele que fazia a volta atrás da casa. Então, por ser um substantivo masculino... agora para eu esquecer o que eu falei antes. Vocês voltem o vídeo e pega lá, tá? Questão 4. Explique o uso do artigo definido ou indefinido em destaque nos casos a seguir. Era a imagem de um vidro mole. Então, por que foi usado o artigo o artigo definido aqui, ó? O artigo é definido, vírgula, pois se trata de uma imagem específica. Abre parênteses. De um vidro mole. Fecha parênteses. Letra B. Passou um homem depois e disse. Por que foi usado esse um homem? Artigo indefinido, vírgula, pois não é especificado quem é o homem que passou. É um homem qualquer, certo? Então, aqui não é numeral, aqui é um artigo indefinido. Um homem qualquer passou, certo? Letra C. Acho que o nome empobreceu a imagem. Esse ou é artigo definido, vírgula, pois se trata de um nome específico, vírgula, enseada, entre aspas, tá bom? Questão 5. Releia este sintagma nominal um vidro mole. Identifique a classe gramatical do núcleo deste sintagma. Qual é o núcleo desse sintagma? Vidro, né? Vidro, ele é um substantivo. Então, como que eu dou um nome a esse objeto, a esse material? Vidro. Então, ele é um substantivo. Quais são os determinantes que compõem esse sintagma nominal? Artigo, é um artigo, e mole, que é adjetivo, tá? Então, é um determinante, mas ele é um artigo. Mole é outro determinante, mas é um adjetivo, tá? E vidro, que fica ali no meio, é o substantivo, portanto, ele é o núcleo, ok? Reescreva o sintagma trocando vidro por vidros. Então, o que vai mudar? Os meus determinantes, né? Então, em vez de vidros, vai ficar uns vidros moles, né? Então, tanto um determinante quanto o outro tem que concordar com esse substantivo, né? No plural, certo? Na reescrita, as palavras sofrem uma flexão de número, tá? Aqui não mudou o gênero, não mudou de masculino para feminino ou vice-versa, mudou somente do singular para o plural, certo? Essa página 25 tá marcado aqui que eu acho que eu andei pedindo para vocês fazerem uma outra vez, mas tá? A gente vai conferir ela agora, aqueles que não fizeram, né? Então vamos aproveitar e fazer, ok? Aqui tem uma historinha para vocês responderem da questão 6 a 8, né? Então tem lá o Cascão, parece que ele tá com soluço, né? Então, a gente tem lá a primeira imagem, a segunda imagem, a terceira imagem, e ele lá soluçando, né? Aí chega alguém e dá lá, toma um golão d'água. Aí ele tomou. Levou um susto, né? Porque o Cascão, vocês sabem que não gosta de água, né? Aí ele percebeu que passou o soluço.
nem precisou beber a água, né? Sabem daquela história que quando você leva um susto, você passa o soluço? Então, foi o caso dele, né? A Mônica ofereceu água, ele levou um susto e passou o soluço, porque tem duas situações, né? Ou você bebe água, ou você leva um susto. No caso ali, né? Houve essa... Então, vamos completar o quadro identificando os elementos dessa narrativa. Então, qual que é o enredo da história aí, tá? Olha só, Cascão percebe que está com soluço, tá? E não passa. Então, esse soluço não passa. Vocês percebam que tem vários quadrinhos ali, ele soluçando. Mônica, então, ponto, tá? Mônica, com o objetivo de ajudar o amigo, oferece a ele um copo de água. Isso ainda tudo no enredo, tá? Como Cascão tem pavor de água, ao ver a água, leva um susto, o que faz o soluço passar. Então, esse é o enredo da história. Quem são os personagens? Cascão e Mônica. Em que tempo isso acontece? Durante alguns minutos de um dia ensolarado. Então, a gente percebe que é de dia, né? Pelas imagens assim, ó, a gente vê que é de dia, né? Então, isso aqui aconteceu alguns minutos durante um dia ensolarado. E qual é o espaço? Um ambiente externo. Aí vocês podem dizer, no gramado, da casa de alguém, pode até ser que seja da casa do próprio Cascão, né? Ó, em frente à casa do Cascão, em um espaço aberto, ao ar livre, tá bom? Então, esses são os elementos da narrativa, tá? Então, por exemplo, se a prof colocar numa provinha algo parecido com isso, é isso que vocês vão ter que me responder. O enredo da história é o que acontece, qual é o que está acontecendo na história ali, ó. Ele parecia que estava com um soluço que não passava, até a Mônica querer ajudá-lo, oferecendo água. Como ele morre de medo de água, ele levou um susto e o soluço passou, né? Aí a gente tem que identificar os personagens dessa narrativa, em que tempo isso ocorre, se é de dia, se é de noite, se é no inverno, se é no verão, né? Se é um dia ensolarado, se é um dia chuvoso, e o espaço, se é dentro de casa, se é na sala de aula, se é na sala, se é ao ar livre. Então, é vocês identificarem esses elementos da narrativa, ok? Questão 7. Com qual objetivo a Mônica oferece o copo de água ao Cascão? Para ele beber. O objetivo dela era que ele bebesse a água para passar o soluço. Então, para ele beber e passar o soluço, certo? Esse foi o objetivo dela. Porém, o objetivo dela foi atingido? De certa forma, sim, né? Sim. Embora o Cascão não beba a água, vírgula, ele leva um susto ao vê-la e o soluço acaba. Então, ela conseguiu atingir o objetivo dela, que era auxiliá-lo a acabar com o soluço dele, né? Mesmo ele não tendo bebido a água, certo? Eu acho que nós encerramos, então, a nossa unidade, né? Encerramos nossa unidade aqui e eu vou estar passando, eu postei no grupo ontem, tá? A fotinho dessas tarefas aqui para vocês conferirem, tá? Da ortografia lá, então confiram certinho se tá tudo ok, ok? Foi a última tarefa que a gente fez, né? Foi que eu pedi para vocês fazerem, né? As outras tarefas já foram corrigidas, certo? Então, vocês têm ali como estudar. As tarefinhas estão todas corrigidas, tudo bonitinho. Por quê? Na próxima aula nossa agora é sexta-feira, né? Então, o que vai acontecer?
A prof vai estar elaborando uma avaliação para vocês com esse conteúdo aqui que a gente trabalhou até agora. Sintagma nominal, os determinantes, sobre a ortografia lá do S, SS, do C cedilha. A prof vai listar certinho, tá? O conteúdo e vai postar lá no grupo para vocês, tá bom? E o que vai acontecer? Na sexta-feira, vocês não vão ter a minha videoaula, tá? De língua portuguesa. Por quê? Porque vocês vão ter a provinha disponibilizada para vocês no grupo. Para quem puder imprimir em casa, imprima em casa. Quem não puder imprimir em casa, venha buscar aqui na escola quinta-feira, certo? Então, venha buscar aqui na escola quinta-feira a prova, porque daí na sexta a gente não terá a aula de sexta-feira. Ai, gente, eu tô esquecendo, essa semana vai ter feriado, quinta e sexta, né? Vai ter que ficar para segunda, tá? Desculpa, tá? Vai ficar para segunda-feira, certo? Quinta é Corpus Christi, daí sexta-feira seria emendado, né, pelo calendário escolar, então vai ficar para segunda-feira. Então, segunda-feira nós não teremos a videoaula e vocês terão a provinha para vir pegar aqui na escola, tá certo? Quem não consegue imprimir em casa, quem consegue imprimir, eu vou estar disponibilizando no grupo, ok? Então, gente, um beijo e nós nos vemos amanhã ainda, quarta-feira temos aula. Tá bom? De inglês, tá? Até amanhã, então. Tchau, tchau.